Amados irmãos, queridíssimas irmãs, hoje nós encurtamos um pouquinho a abertura porque o papo é longo. E deixa eu já dizer uma coisa para você: se você não tiver condição de prestar atenção, é preferível que você nem ouça, porque senão você não vai entender o que nós vamos falar aqui, né? Não estou dizendo para você, não quero que você ouça, não é isso. É que é tão importante o que vai ser dito aqui para você crescer na graça, no conhecimento do Senhor, para eu também crescer na graça e no conhecimento do Senhor, mas é importante você estar ouvindo atentamente, senão você vai ficar confusa, né? Eu já quero convidar você para abrir sua Bíblia, estou aqui com o meu cafezinho, ó, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Não vamos perder tempo, que tem coisa dessa para falar aqui. Gálatas 5, 25. Se você tem a sua Bíblia, venha comigo, vai. Se você não puder ler, pelo menos ouça, eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Esta passagem, ela é fundamental para tudo que eu vou falar aqui. E você só vai ligar a passagem com o que eu vou falar se você estiver atento. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Lá no Velho Testamento, quando Jesus veio ao mundo, vigorava o judaísmo. Jesus, ele era adepto, seguidor do judaísmo. Entendeu? Jesus não era cristão, existia o cristianismo, né? A palavra cristão veio a surgir depois, muito tempo depois, e era inclusive um termo que zombava. A palavra cristão era um adjetivo de zombaria para aqueles que seguiam aquele lá que morreu na cruz. Você sabe, aquele tal de Jesus lá que morreu na cruz, esses caras aí seguem aquele lá. Aquele era o Cristo. Então esses são cristãos, seguidores daquele que morreu na cruz. Era assim. E hoje nós temos a maior alegria, a maior satisfação em dizer que nós somos cristãos, né? Mas Jesus era judeu. E eu fiquei abismado com uma queridíssima irmã, que eu falei isso anteontem, e ela disse que nunca tinha visto isso na vida. Onde já se viu, pastor? Jesus era judeu? Mas os judeus não são contra Cristo? Então Jesus era contra ele mesmo? Eu falei, não, calma, lê a Bíblia. Jesus era judeu, Maria era judia, José era judeu, Pedro era judeu, todos eram judeus. Paulo era judeu, mas com cidadania romana também. Então todos eles seguiam o judaísmo. João Batista seguia o quê? O judaísmo. João Batista apareceu no cenário bíblico. Pensa que João Batista apareceu do nada, não. Ele apareceu no cenário bíblico mais ou menos no ano 26.
e ele batizou Jesus. E no ano 70, aconteceu a destruição de Jerusalém, aconteceu a destruição de um negócio chamado teocracia. O que é teocracia? Teo é Deus, né? Então era um estado de governo que Deus comandava. Então no ano 70, quando Jerusalém é destruída, é destruído também o estado teocrático. E fica todo mundo subordinado, completamente subordinado ao Império Romano. Você sabe que o judaísmo era por orientação do Senhor Deus. Existia um templo que foi destruído aqui no ano 70, e a partir daí acabou-se os sacrifícios, porque não tinha templo para sacrificar. Acabou-se o ministério sacerdotal, porque não tinha mais templo. E começou a acontecer um negócio que você já deve ter ouvido este termo. Começou a acontecer um negócio chamado diáspora. Vou repetir para você. Diáspora. O que é diáspora? Diáspora é a evasão, a saída de judeus da região que Deus havia dado para eles para o resto do mundo. E isto perdurou, olha só, irmãos, a partir do ano 70, isso durou até 1947, quando foi legalmente reconhecido Israel como um país. E saibam que a terra que o Senhor Deus deu para os hebreus, para os judeus, a chamada terra prometida, ela não está ainda totalmente na mão dos judeus. Porque os judeus acabaram abrindo mão de partes desta terra para os palestinos, para os árabes. Terra que Deus tinha dado para eles. Isso não agrada a Deus. Dentro de Jerusalém, hoje nós estamos em 2017, dia 5 de outubro, 4h23 da tarde. Hoje, dentro de Jerusalém, existe uma área, logo acima do Muro das Lamentações, que é a última parte do templo que sobrou, onde você vê a mesquita de Omar. Aquela área judeu não entra, aquela área é árabe. Só para você entender. Tudo o que aconteceu na Bíblia, enquanto Jesus vivia, aconteceu ainda debaixo das asas da religião do judaísmo. E é importante, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, a gente ter este entendimento, para a gente não cair nessas coisas aí que a gente vê, e que eu combato aqui há 17 anos no rádio. Há 17 anos eu falo a mesma coisa, combatendo seitas e heresias, porque é importantíssimo que a gente tenha este conhecimento para não cometer essas loucuras que a gente vê. Quando eu digo essa história de orar no monte, de água, água ungida, água do Rio Jordão,
É porque quem faz isso e quem acredita nisso, infelizmente, não tem esse entendimento, e a gente vai passando isso para o povo. Então é importante a gente ler a Bíblia e é indispensável a gente avaliar no que eles acreditavam na época, por que Jesus falava determinadas coisas, a gente entender a vida cristã primitiva, a gente entender os problemas, as dificuldades que surgiram na carreira apostólica, na carreira de cada apóstolo. E isso a gente lê nas epístolas, nas cartas, mas que hoje já não são mais problemas. Há uma diferença, meu querido irmão e querida irmã, entre a vida que nós levamos hoje, entre os nossos costumes hoje, e há uma diferença abissal da vida que levava Jesus e os 12 apóstolos, da vida que levava Jesus e o apóstolo Paulo, da vida que levava Jesus e os 70 discípulos, perfazendo 83 no total, de que ele enviou para pregar o Evangelho. E eu vou trazer aqui para vocês coisas que vocês vão falar. Jesus era tão judeu, Jesus era tão do judaísmo, que Jesus foi circuncidado de acordo com a lei levítica. Jesus vivia o costume sabático. É só você ler lá Lucas, capítulo 2, versículo 21, João, capítulo 7, versículo 22. Não há um crente dos dias de hoje em 10 mil. Se você pegar 10 mil crentes, escolher um nos dias de hoje, que faça o que tenha feito o que Jesus fez. É óbvio isso. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele assistia o culto judaico numa sinagoga. Ele ia lá a cada 7 dias da semana. Eu já estive numa sinagoga, já assisti um culto. Mas provavelmente vocês que estão ouvindo nunca entraram numa sinagoga, nem sabem como é que é uma sinagoga. Nunca viram um culto numa sinagoga. Mas Jesus fazia isso. Jesus, como judeu, presta atenção nisso, porque isso é importante. Se você não tiver esse conhecimento, vão continuar enrolando você, mentindo para você. Você vai viver um cristianismo de faz de conta. Jesus, conforme a lei, porque Jesus seguia a lei, Jesus mesmo falou, eu não vim para alterar a lei, nem para cancelar a lei, eu vim para fazer cumprir a lei. E Jesus, conforme a lei, que está lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 14 ao 17, Jesus viajava, estivesse aonde ele estivesse, até Jerusalém 3 vezes por ano. E Jesus fazia o que milhões de judeus de todo o mundo civilizado fazem até hoje. Os judeus fazem isso até hoje. Jesus participava das festas lá em Jerusalém.
participava da Páscoa, da festa de Pentecostes. Jesus participava do dia da expiação. Jesus, como judeu que era, acompanhava, meu irmão, minha irmã, os sacrifícios de bois, bodes, aves, cereais. Jesus pagava a taxa pela manutenção do templo. Jesus observava ali o sacrifício dos animais, o sangue que era aspergido num altar sobre os adoradores. Agora, se aquiete aí um pouco com isso que eu vou falar. Por causa disso que eu escolhi trazer esta informação à tarde, porque à tarde são cristãos que nos ouvem, né? Se Jesus, olha, presta atenção no que eu vou dizer. Pegue 2000 anos atrás e traga para o dia de hoje. Ao invés de Jesus ter começado o seu ministério há 2000 anos atrás, um pouco menos, né? Porque nós estamos em 2017, ele começou com 30 anos. Imagina se Jesus tivesse nascido há 30 anos atrás e estivesse começando o seu ministério hoje. Você acha que Jesus ia evangelizar aqui no Brasil? Você acha que Jesus iria evangelizar na América do Norte? Na Espanha? Na Itália? Na África do Sul? Na Rússia? Na China? Jesus não comeria na mesa com qualquer um de nós. Jesus não comeria na mesa comigo, nem com você. Calma. Eu estou falando exatamente o que a Bíblia diz. Calma. Jesus nem teria me evangelizado, nem a você. Nos dias da sua carne, é disso que eu estou dizendo, se Jesus tivesse iniciado seu ministério hoje, Jesus em carne, hoje, ele não estaria evangelizando a gente, não. Você é judeu? Nem eu. Jesus veio para quem? Para os seus. Ele veio para os judeus. Jesus estaria lá hoje evangelizando os judeus. Com raríssimas exceções, Jesus evangelizou a 1, ou 2, ou 3 que não eram judeus. Mas raríssimas exceções. Estou falando de maneira geral. Porque o propósito divino, conforme Lucas capítulo 4, versículos 25 e 26, eu não estou lendo as passagens para ganhar tempo. E também conforme Mateus capítulo 10, versículos do 2 ao 6, o propósito divino era para os judeus. Jesus guardava o sábado. A partir do seu ministério, deixou de guardá-lo. Por que ele deixou de guardá-lo? Porque ele começou a preparar o povo para abolir o sábado, porque ele passaria a ser o sábado. Ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Jesus foi um sujeito tão maravilhoso, tão tremendo, que se você pegar o Decálogo, o Decálogo fala das coisas morais, né? E Jesus fala assim para aquele moço rico: olha, você não vai furtar e nem vai defraudar. No Decálogo tem apenas 2 mandamentos, né? E Jesus sempre omitiu. Você vai ouvir Jesus falando
de 9 mandamentos. 9 mandamentos ele reforça. O sábado não. Porque o sábado haveria de caducar. Porque ele passa a ser o nosso descanso, o nosso sábado. Jesus, ele obedecia às autoridades judaicas. E ele manda, em Mateus 23:3, entenda isso. Porque tem um monte de coisa na Bíblia que não estão aplicando corretamente. Não se esqueça que o povo judeu estava debaixo do domínio dos romanos. Existia o povo judeu, tinha lá as autoridades judaicas, mas quem mandava mesmo eram os romanos. Porque os romanos é que dominavam. E Jesus obedecia às autoridades judaicas, lá em Mateus 23:3. Você é obrigado a obedecer a algum judeu? Não. Quando ele está falando em Mateus 23:13, ele está falando das autoridades judaicas. Jesus não colocaria num banquete para os filhos de Israel nenhum evangelho. Mateus capítulo 15, versículo 26. Hoje a gente lê Mateus 15, 26, parece um pouco de presunção, hipocrisia, intolerância, mas é assim que se vivia naquela época. Jesus fez pelo menos uma reforma por 2 vezes no judaísmo. Jesus expulsou do templo a comercialização durante o sistema sacrificial. Acabou o templo. Não existe mais o templo. A cortina do templo, no dia que Jesus morre, no instante que Jesus morre, você vai encontrar na Bíblia, lá no Velho Testamento, falando desta cortina. Não era uma cortininha dessas aí que a gente tem na casa da gente, não. Parece um papel. Você vai ver a espessura, o peso desta cortina, ela se rasga de cima e embaixo. O véu, né, que era chamado do Santíssimo Lugar. Eu estou trazendo tudo isso para você entender determinadas coisas da Bíblia. E para você não ser, meu irmão, minha irmã, joguete, massa de manobra na mão desses espertalhões aí. Jesus observava a Páscoa judaica. Ele cumpria os rituais da Páscoa judaica. E depois ele se fez o próprio Cordeiro Pascal. Por quê? Porque aquelas festas judaicas, todas elas, até as que perduram até hoje, são apenas sombras das coisas que estariam acontecendo hoje. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Está cheio de igreja aí fazendo festa do judaísmo. E está cheio de cristão fazendo, hein? A vida religiosa de Jesus, meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, era completamente diferente da nossa. Se você
evangélico, você seria excomungado da sua denominação, se mesmo de leve você praticaste as coisas que eram praxe comuns da religião do judeu Jesus, o Cristo. A gente não pode esquecer, tá cheio de igreja evangélica aí, querido irmão, comemorando o tal do Yom Kippur. Isso é uma aberração. E as pessoas vão, não, minha vida mudou. Os apóstolos e a igreja primitiva de Jerusalém viviam uma vida judaica no templo. Viviam uma vida judaica nas suas orações, nos sacrifícios, nas festas. É só você ler a Bíblia. Atos, capítulo 2, versículo 46, capítulo 3, versículo do 1 ao 11, capítulo 4, versículo do 1 ao 5, capítulo 6, versículo do 9 ao 15. É só você ler. Isso está gravado aí, ó. Paulo era um judeusaço, leal nas sinagogas e lá no templo em Jerusalém. Lê aí, Atos capítulo 13, versículo 42 até o 44, capítulo 18, versículo 4, capítulo 19, versículo 8, capítulo 20, versículo 16, capítulo 21, versículos do 17 ao 26, capítulo 23, versículos 5 e 6, capítulo 28, versículo 17 ao 28. Mas não era só Paulo. Tiago, na última visita de Paulo a Jerusalém, Tiago falou o que para Paulo? Bem vês, irmão, que milhares há que têm crido entre os judeus e todos são zelosos da lei. E têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão e os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os nossos ritos. Paulo concorda com Tiago que o boato é calúnia. E para demonstrar que ele associa-se com um voto cerimonial de 4 homens judeus e paga as despesas do templo. Paulo então andava retamente guardando a lei quando estava na Palestina, lugar que ainda vivia na jurisdição da lei. É importante, meu irmão, minha irmã, que você leia com muita calma, com muito cuidado, com muita atenção a carta aos Gálatas. É muito importante. Por que a gente ouve tão poucas pregações desta carta? A lei de Moisés, por que Paulo fazia isso? Porque a lei de Moisés era a lei civil e religiosa na Palestina. O Império Romano pressionava o povo judeu, então eles tinham que viver debaixo de uma lei, que era a lei de Moisés, que passou a ser a lei civil e religiosa. E Paulo, quando chega na Palestina, ele estava tão subordinado a esta lei mosaica, como a gente aqui no Brasil está subordinado às nossas leis aqui, às legislações, à legislação aqui do Brasil.
como as pessoas que hoje moram no Vaticano. Você sabe que o Vaticano fica dentro da Itália, ali em Roma, né? Você sabe, né? O Vaticano é um país dentro de uma cidade. As pessoas que moram no Vaticano seguem o quê? Seguem a lei canônica. Israel até então era uma teocracia. Lembra que eu falei? Só depois do ano 70 é que foi extinta a teocracia. Até aqui, ó, era uma teocracia. Teoricamente era Deus que mandava. Então, em Israel, a lei civil e a lei religiosa se confundia. Os sacerdotes acabavam sendo políticos também. E os judeus acabavam obedecendo quem se sentava na cadeira de Moisés. Então, cada sinagoga acabava sendo uma colônia da teocracia. E aqueles que comandavam as sinagogas eram as autoridades dos judeus. Era o tal do sinédrio. Então essas colônias eram, essas sinagogas que se transformavam em colônias teocráticas, eram subordinadas ao sacerdócio e ao sinédrio. Saulo de Tarso foi um perseguidor. Saulo, depois Paulo, ele era um agente desta autoridade quando ele foi a Damasco. Você vê que quando ele tinha cidadania romana também, né? Eu quero que você entenda algumas coisas, e eu preciso ter muito cuidado para falar disso. Essa coisa do sábado, por exemplo, muitas pessoas me perguntam, porque elas leem lá no Velho Testamento que tem que guardar o sábado, que Deus deixou como estatuto perpétuo. Jesus é o nosso sábado. Veja bem, um sujeito que segue Maomé, mas ele mora no Brasil, tá? Ele observa o domingo também, não observa? Mas o sábado do maometano é a sexta-feira. Mas ele observa o domingo. O judeu que mora aqui no Brasil. O judeu que mora no Brasil, ele não vai na sua loja trabalhar no sábado. Os empregados vão. Ou então ele fecha a loja. Mas ele não abre a loja no domingo. O crente, como judeu, na terra dos judeus, obedecia fielmente à lei dos judeus. Sábados, dízimos, festas, rituais. Como um cristão hoje tem que obedecer os mandamentos de Cristo e o ensino apostólico. O dia do Senhor é o domingo, foi convencionado que é domingo, porque Jesus ressuscitou e está acabado. É o primeiro dia da semana. Aqui a gente não segue isso, a igreja, o batismo, a ceia. Aqui a gente não segue que nós devemos evangelizar o mundo todo.
temos nenhuma obrigação com as coisas lá da Palestina, com as leis da teocracia, com as coisas que são peculiares, que são comuns ao povo de Israel, nem com a maneira de crer. Nós só temos com os deveres cristãos. Então, o que eu estou dizendo para você, e esse assunto nós vamos continuar semana que vem, porque tem outras tantas coisas para trazer para você. Usar o Velho Testamento para conhecer a promessa do Messias e as lições práticas e devocionais de sua história e poesia é uma coisa. Tudo bem. Agora, usar o Velho Testamento para praticar o seu cerimonionicismo, não, está errado essa palavra, praticar o seu, vamos facilitar, né? Para praticar o seu cerimonial, nada tem a ver com o cristianismo. Porque de 70 depois de Cristo, a teocracia, o Pentateuco, já não é a lei civil nem para os judeus, quanto mais para o crente. Quanto mais para o crente. Nem os prosélitos, sabe o que é um prosélito? Um prosélito é o seguinte: o judeu, ele segue o judaísmo. Quando ele traz alguém para o judaísmo que não seja judeu, porque todo judeu segue o judaísmo, né? Então o prosélito é alguém que não era do judaísmo e vem para o judaísmo. Este é o prosélito. Entendeu? Isso é proselitismo. É trazer alguém para a sua crença. Isso se espalhou como proselitismo, mas na realidade é trazer alguém para o judaísmo. Se transforma num prosélito. Então nem os prosélitos mas estavam seguindo. São os tais dos judaizantes que a Bíblia fala. A velha aliança é algo específico para os judeus. Se alguém age como um judeu e não é judeu, ele é falso. Ele faz para ganhar mérito, ele está fingindo. E o sistema religioso dele não é cristão e não é o judaísmo, é falso. Se alguém segue a salvação pelas obras, segue a salvação pelas obras mortas, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Isso é só um preâmbulo, irmão, de que, infelizmente, ou as igrejas pendem para algo que que se tornou moda no início do século passado, então nós vivemos 19 séculos sem aquilo, como se Deus tivesse escondido por 1900 anos coisas tão importantes para os cristãos como batismo do Espírito Santo, dom de línguas, porque o primeiro registro do dom de línguas foi em 1806, o segundo em 1831 e depois só em 1900 e pouco. Como se Deus tivesse escondido isso. E todas essas pessoas, então? Então, o que existe é uma igreja morta, sem base, sem fundamento no cristianismo, que ora pende para as coisas judaicas. São obras mortas. Já veio Cristo,
já fez o sacrifício supremo. A igreja que hoje pede dízimo, pede algo que Jesus nunca pediu para a igreja. Paulo nunca pediu, Tiago nunca pediu, Pedro nunca pediu, João nunca pediu, ninguém pediu. Eles pedem fundamentados lá no judaísmo, não no cristianismo. O cristianismo não tem dízimo, irmão, irmã. É o sistema espúrio das denominações hoje. Para a gente encerrar, porque o nosso tempo está acabando aqui. Então, o antídoto para todas essas mentiras, para todas essas falsidades, para todas essas falsas religiões, que não é nem judaísmo e muito menos cristianismo, apesar de usar o nome de Cristo, apesar de muitas vezes comemorar festas judaicas, mas não é nem uma coisa não, e nem outra. A maioria das denominações não são nada. O antídoto contra isso é o quê? A epístola aos Gálatas. Porque isso é um veneno. Do mesmo jeito que o veneno da cobra, do escorpião pode matar, essas igrejas, essas denominações matam as pessoas. Matam as pessoas. E o antídoto, a vacina contra este veneno é a carta aos Gálatas. E esta carta aos Gálatas deve ser dada em doses fortes aos fracos da fé, para evitar uma moléstia chamada judaizantes, proselitismo, ou um cristianismo barato que não provém de Cristo. Leia a carta aos Gálatas e que o Senhor Deus fale poderosamente ao seu coração, que Deus derrame sobre você a graça do entendimento, que juntos nós possamos crescer ainda muito e muito mais na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, poderoso Pai, ó Senhor, tem tantas coisas para falar, né, Senhor? São tantas coisas para esclarecer, para iluminar. Ó Senhor. Bom, o Senhor tem controle do caos. Caos aos nossos olhos, mas o Senhor tem controle de absolutamente tudo. E eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Graças eu te dou, Pai, por cada pessoa que ouviu essa rápida, pequena explanação, que nós tivemos que cortar mais da metade dela. Isso é um ensinamento profundo, mas ainda temos muitas coisas a falar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o cristianismo, sobre o judaísmo, as diferenças. Porque isso que nós começamos hoje aqui foi falar um pouco da transição, da passagem, Senhor, do judaísmo para o cristianismo. Poucas pessoas, inclusive, conseguem identificar que o Velho Testamento é o judaísmo e o Novo Testamento começa a acender uma luz que virá o cristianismo. Louvado seja o Senhor. Graças nós te damos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.